Queridos irmãos, a partir de hoje estaremos iniciando uma jornada no primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Nós iremos mergulhar neste texto sagrado, tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel, por muito tempo. Então os irmãos vão se acostumando, talvez, vez por outra, por alguma necessidade, nós traremos uma mensagem em outro texto bíblico, mas estamos iniciando esta série. Como os irmãos já sabem, o nosso costume aqui é trabalharmos os sermões em série, via de regra, um texto do Antigo Testamento, depois um texto do Novo Testamento. Então nós já tivemos séries aqui em Atos, em Ageu, no Evangelho de João, na Carta aos Efésios, no livro de Josué, nos Salmos de Romagem e a última agora na Carta de Paulo aos Colossenses. Então, após o intervalo para a preparação da próxima série, desta série, nós estamos iniciando então uma nova etapa, uma nova caminhada na doutrina, no ensino da Palavra de Deus no culto, ok? Então, além disto, queremos também lembrar aos irmãos que estamos nas quartas-feiras estudando o livro de Apocalipse, tá? Iniciamos na semana passada a introdução e estaremos dando continuidade nesta semana, se o Senhor assim permitir. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 8, é o texto de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra e eis-nos aqui teu povo. Com alegria, ó Deus, proclamamos as tuas maravilhas através dos louvores. Também buscamos ao Senhor através da oração, aprendemos mais de ti por meio da leitura da palavra. E agora, Senhor, queremos ouvir a exposição da tua lei. Fala-nos ao coração, Pai. Nós te pedimos que nesse tempo que vamos passar aqui, possa haver concentração, possa haver um desejo profundo, diligente, de te conhecer mais e mais. Nós cantamos isso, que o nosso maior desejo é te conhecer. E assim, Deus, sermos transformados por tua graça e pelo teu Espírito por meio da palavra. Faz isso conosco, com cada um de nós, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, Deus trabalha de muitas formas e as suas ações, os seus atos estão e são recheados da sua soberania, do seu poder e de sua glória. E nem sempre nós entendemos os seus caminhos, nem sempre conhecemos as suas veredas.
mas temos a certeza que Ele governa sobre o macro e sobre o micro. Ele coordena governos, poderes, Ele controla as placas tectônicas, Ele é quem dá comando aos vulcões para que não entrem em erupção e dá ordem para que eles possam entrar em erupção. Mas, ao mesmo tempo, Ele também controla, coordena e age nos detalhes das nossas vidas, no micro. Às vezes nós não percebemos, mas Deus percebe quando os fios de cabelo da nossa cabeça vão caindo, quando as árvores vão trocando as folhas. Há tantos detalhes acontecendo ao mesmo tempo, nós não temos capacidade de controlar nada, não é verdade? Mas Deus coordena, controla todas as coisas, pelo seu poder providencial, pela sua soberana vocação em reinar sobre todas as coisas. Entretanto, nós precisamos admitir que muitas vezes nós temos dificuldade em entender as formas de Deus trabalhar, porque muitas vezes a nossa mente, a nossa percepção das questões e das situações da vida nos faz achar que Deus está longe, que Deus está distante. Há situações em que Deus trabalha de forma clara e audível, e há circunstâncias em que Deus trabalha de forma silenciosa e muitas vezes imperceptível a nós. É correto o que diz a canção, que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Na verdade, Deus está trabalhando no barulho e no silêncio. Deus trabalha o tempo todo. Inclusive, a Escritura diz que desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se ouviu, Deus semelhante ao Senhor, que trabalha em favor daquele que nele espera. A realidade é que nós aqui temos dificuldade de compreender os seus planos, os seus desígnios. Nós não conhecemos todos os seus caminhos, mas, dizia Lutero, eu confio naquele que me guia. E essa deve ser a nossa esperança e o nosso descanso. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, faz a transição entre um período muito importante da história de Israel. Em breve nós iremos lançar a introdução que fizemos aqui na semana passada, para que os irmãos que não puderam acompanhar, acompanhem no nosso canal do YouTube. Aqueles que estão nos assistindo também poderão acompanhar. Mas, à guisa de introdução, eu não poderia deixar de trazer para os irmãos uma elucidação do texto, porque nós estamos muito distantes cronologicamente e geograficamente, nós estamos distantes em todos os sentidos desse texto. Então, para que nós cheguemos até o que o texto quer nos dizer, nós precisamos entendê-lo um pouco melhor. E para isso, então, gostaria de gastar algum tempo aqui trazendo para os irmãos essa elucidação. Primeiro, lembrá-los que o livro de Samuel, ele não foi escrito por Samuel, visto que primeiro e segundo Samuel fazem parte de um livro só. E ainda pouco mais da metade do livro, talvez, o profeta Samuel morre e a história continua sendo contada. Possivelmente, este livro recebeu esse nome por causa da importância do profeta Samuel, visto que ele foi o último dos juízes, um período anterior, politicamente, e o primeiro dos profetas, funda a escola dos profetas, e era também sacerdote e rei. E inicia, então, a partir de Samuel, a monarquia em Israel. Nós vamos compreender um pouco disto mais na frente. Mas aqui é importante também nós lembrarmos o seguinte: o período dos juízes foi o período que sucedeu o período dos patriarcas. Os irmãos lembram bem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de tantos outros que vieram, depois Moisés e Josué, até que o povo entra na terra prometida. Em Josué capítulo 24, o servo de Deus, líder, do povo de Deus, chama todo Israel e diz: eu estou prestes a morrer, e vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, do Eufrates e tudo mais, ou ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a decisão que Josué disse. E o povo respondeu dizendo: longe de nós o abandonarmos ao Senhor.
Entretanto, no capítulo posterior, já do livro de Juízes, no livro posterior, primeiro capítulo, a Escritura diz que surgiu uma geração após a morte de Josué que não conhecia ao Senhor. A partir daí, então, irmãos, nós temos um período de cerca de 380, 400 e poucos anos do livro de Juízes, onde a frase que caracteriza esse livro é: cada um fazia segundo bem lhe entendia. Ou seja, cada um tomava suas próprias decisões. Não havia conselho, não havia orientação. E o povo estava vivendo uma vida totalmente bagunçada. E o período de Juízes é um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Também é um livro difícil de ser entendido, por causa de detalhes culturais, porque não apenas envolve a cultura de Israel, mas como o povo entrou num caminho de paganismo, houve culturas de outros povos, que hoje já não existem mais, que influenciaram a vida do povo de Israel, de sorte que o povo começou a viver uma vida totalmente distante da presença de Deus, até mesmo sacrifícios humanos, para os irmãos terem uma ideia, o que contrariava, logicamente, toda a lei de Deus, que é sempre pró-vida, sempre favorável à vida humana. Então, após os vários juízes de Israel, chega então um período em que Samuel nos é apresentado aqui. Há um livro que, embora seja também histórico, faz um link aqui entre Juízes e Samuel, que é o livro de Ruth. Se você abrir em Samuel, se a sua Bíblia está... primeiro verso, está no meio da Bíblia, você vai ver que talvez em cima ainda tem alguma coisa aqui sobre a história de Ruth, um livro pequeno, poucos capítulos, mas que conta aí um período também da história de Israel e faz aqui o link entre o período dos juízes e o período dos reis. O mais importante aqui no final do livro de Ruth são as gerações, que chega até Davi, ou pelo menos até o pai de Davi, Os últimos versos diz: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Porque logo depois de alguns capítulos em Samuel, Davi vai aparecer na trama. Então, além de ser uma história bíblica, inspirada, muito bonita, com muitas lições, o livro de Ruth também faz este link. Irmãos, outra coisa importante para nós entendermos são os períodos e os governos, tá? A gente fala dos patriarcas, nós citamos os patriarcas, citamos os dois grandes líderes de Israel, Moisés certamente o maior deles, Josué o seu sucessor. E agora nós entramos na monarquia unida. Por que monarquia unida? A monarquia ainda vai surgir aqui, nós vamos ver mais para frente. Mas depois a monarquia vai ser dividida. Durante o período do livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos ver a presença de 3 grandes reis de Israel, antes de Israel ser desmembrado. Esse desmembramento vai acontecer da seguinte forma: ao reinado de Saul por 40 anos, posteriormente o reinado de Davi também por 40 anos, o reinado de Salomão também por 40 anos, e após a morte de Salomão, seu filho assume e foi um péssimo rei, e também Jeroboão se insurge e a nação então é dividida. 10 tribos ficam em Samaria e passam a ser chamadas de tribos de Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com a capital em Jerusalém e passam a ser chamada tribo de Judá, visto que Judá era maior que Benjamim e Judá também era mais velho que Benjamim, sendo ambos filhos de Jacó. Assim sendo, nós vamos pegar um período em que Israel ainda está com a monarquia unida e como surge essa monarquia. Mais para frente nós vamos ver os detalhes disto, mas é importante os irmãos entenderem que este primeiro capítulo aqui, ele vai abrir o leque para nós entendermos o contexto, porque são importantes os reis, mas aquele que ungiu o primeiro rei também foi muito importante, que é Samuel. E aqui nós vamos entender por que Samuel e por que os filhos de Eli,
que era também sacerdote. Por que essa comparação? Para que nós possamos mergulhar, então, melhor no contexto. Ok? À medida, então, que nós formos expondo os textos sequencialmente, sem preocupação de tempo, quando bater a hora, a gente continua na próxima semana, os irmãos vão entendendo o contexto. O meu desafio também para vocês é incentivá-los a continuarem suas leituras devocionais nos textos que vocês estiverem, mas investirem um tempinho para lerem o livro de Samuel também em casa, ok? Para que a gente possa acompanhar e os irmãos aqui chegarem mais afiados. Vamos então manter nossas Bíblias abertas e observar verso a verso o que diz a palavra, tirarmos algumas lições para nós hoje. No verso 1, a Escritura diz que houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. O texto nos apresenta a primeira personagem, ou a primeira pessoa no livro, e este homem é Elcana. Nós vamos conhecê-lo aqui. De antemão, importante dizer para os irmãos que essa não era uma região importante em Israel. E que Elcana possivelmente também não veio de uma descendência importante. Nenhum dos nomes aqui citados dos antecedentes de Elcana era o nome de pessoas conhecidas em Israel. Mas muito provavelmente ele era um levita que estava morando na região de Efraim. Era uma das tribos de Israel. E o texto então nos diz que ele tinha duas mulheres. Observe o verso 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Ana e Penina, duas esposas. Aqui a gente lida com o primeiro embate cultural. Por que Elcana tinha duas mulheres? Aqui é importante nós entendermos o contexto histórico. Deus, quando criou o homem, disse: deixa o homem pai e mãe e se unirá às suas esposas. É isso? Não. Se unirá à sua esposa ou à sua mulher. O propósito de Deus desde o princípio foi casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Nós temos nas Escrituras um dos casos mais emblemáticos de poligamia na vida de Jacó. E isso, pelo decreto de Deus, por vontade de Deus, de alguma forma acontece para provar que essa não era a vontade de Deus. Porque, na verdade, Jacó amava Raquel, não amava Leia, não amava Lia. E, assim sendo, foi enganado por Labão, o que gerou uma grande confusão. Porque os irmãos lembram que Raquel era estéril, mas Lia, a sua primeira esposa, que lhe foi dada por engano, parte de Labão, segundo a cultura do seu povo, dava filhos a Jacó. De tal sorte que elas depois começaram a entrar numa disputa. Chamaram suas servas e deram-nas também como esposas. Então agora Jacó era marido de Raquel, de Lia, e ainda tinha Zilpa e Bila. E houve uma disputa entre elas para ver quem dava mais filhos, porque este era um sinal antigo de prosperidade, de descendência. Era um sinal da bênção de Deus. Assim sendo, provou-se pela própria experiência de Abraão que não dá certo, porque embora Lia tenha lhe dado muitos filhos, o coração de Jacó sempre foi de uma mulher só. Ele amava Raquel. Tanto que a bênção foi dada a José, que era filho de Raquel, e dos filhos, quando José pediu, estando no Egito, ainda não sendo revelado, não se revelado aos irmãos, quando pede para que voltem todos, Jacó não quer que Benjamim esteja entre aqueles que estavam em risco, porque exatamente eram os filhos da mulher a quem ele amava. Era a família que ele sempre desejou ter, que foi a vontade dele. Entretanto, não foi assim que aconteceu.
Nós temos também um outro caso emblemático na Bíblia, que nos mostra o problema da poligamia. Quando Abraão casou-se com Sara, e tendo passado os anos, ela não lhe deu um filho, Sara, então, junto com Abraão, Sara principalmente, convence Abraão de tomar a serva egípcia que ela tinha, chamada Agar, para que ele pudesse trazer uma descendência. E os irmãos sabem toda a história, todo o problema que isso foi causado, porque deu à luz a um filho chamado Ismael, e aquele não era o filho da promessa. O filho da promessa deveria vir do casal Abraão e Sara. Alguns anos depois, Sara recebe a visita dos anjos do Senhor, que promete que ela daria à luz um filho aos 90 anos de idade, sendo ela estéril e já havendo encerrado o costume das mulheres. E ela riu naquele instante, e o anjo disse: por que te riste? Daqui 1 ano darás à luz um filho. E de fato aconteceu, ela deu à luz a Isaque. E os irmãos lembram que as crianças foram crescendo juntas, e depois houve um problema entre eles, de maneira que Abraão foi obrigado a despedir Agar e o pequeno menino Ismael no deserto. Aquilo talvez causou uma grande comoção ao coração de Abraão, mas foi o que houve. Dali nós vemos então as descendências que nascem, tanto de israelitas, né, como também de árabes, muito provavelmente acredita-se que parte dali. Irmãos, o que eu quero lembrar aos irmãos é o seguinte: Elcana tinha 2 mulheres e tinha um grande problema. E isso vai ser reverberado na vida dele. A maioria dos comentaristas acredita que a situação que aconteceu aqui com Elcana é semelhante à que aconteceu com Abraão. Elcana casou-se primeiro com Ana. Ana não lhe pôde dar filhos, então Penina foi adicionada para dar uma descendência. Tanto que, se os irmãos observarem a construção do texto, parece nos apresentar isso. Com a sua Bíblia aberta, observe. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Ana veio primeiro, depois Penina. Agora observe comigo a construção do texto na segunda parte do verso. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Percebe aí o jogo literário? O jogo literário, o autor quer nos ensinar o seguinte, quer nos mostrar o seguinte: ele casou-se com Ana. Depois, pelo fato de Ana não ter podido lhe dar filhos, ele recebeu Penina. E aí vem Penina primeiro, porque Penina tinha filhos. Ana, porém, não. E qual a importância disso aí, irmãos? De nós entendermos como no Antigo Testamento os crentes lidavam com a questão da esterilidade, com a infertilidade. E ainda há hoje muitos casais que são inférteis e têm dificuldades em entender isso. Às vezes, alguns até acreditam que não receberam de Deus a bênção. Não são abençoados por Deus porque não puderam ter filhos. E não é bom que se pense assim, e não é bíblico que se pense assim. Porque Deus dá a cada um a porção que Ele mesmo determina. E a alguns Ele dá filhos, a outros não, segundo o beneplácito da sua vontade. O caminho natural é o casal ter filhos. Mas há um outro caminho que, pelos desígnios de Deus, também pode acontecer, que é o casal não gerar filhos biológicos. Esses filhos podem vir por meio da adoção e se tornarem seus filhos, e também podem ser gerados e devem ser gerados filhos espirituais, que é uma outra bênção que Deus concede. Há uma profecia no Antigo Testamento relacionada aos eunucos. Naquele período, os eunucos não era comum se fazer a castração em Israel, mas muitos eunucos se convertiam ao Evangelho.
E há uma promessa para eles de que eles teriam uma posteridade espiritual. Então nós precisamos entender o seguinte: a infertilidade, a não condição de ter filhos, não é um sinal da maldição de Deus. Há muitos casais que vivem sérias crises com isso. E é necessário entender que Deus dá a porção a cada um conforme o beneplácito da sua vontade, conforme a sua sabedoria, conforme a sua graça. Lido muito com casais, principalmente casais jovens, que entram em verdadeira crise emocional por conta disso. Às vezes até quando lidam com a realidade de pessoas que nem estão aí para os filhos e acabam tendo muitos. E começam então a observar a vida dos ímpios e dos maus, começando até mesmo a entrar no caminho da inveja, como Asaf, e achando então que não vale a pena servir a Deus, porque Deus não lhes abençoou com um ventre frutífero. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, muito carinho por esses casais, pelas pessoas que enfrentam esse dilema, mas precisamos lembrá-los da soberania de Deus, da vontade de Deus perfeita. Via de regra, filhos são bênçãos do Senhor, mas muitas pessoas colocam toda a sua esperança, todo o seu amor, o seu interesse no fato de ter filhos, ao ponto de que isso se torna um ídolo na sua vida. Porque começam a perder a satisfação em Deus, porque Deus não lhes deu filhos. Ora, irmãos, Cristo é suficiente para todos nós. Cristo é suficiente. Outra coisa que nós lembramos aos que têm filhos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E aqui o do Senhor não apenas nos lembra que vem do Senhor, mas lembra também que eles pertencem ao Senhor. E aqui é importante lembrarmos o seguinte: os filhos não são nossos. Nós somos mordomos da bênção que Deus nos dá. Eles vão passar um período conosco, mas depois eles vão tomar asas e vão voar. Às vezes, para alguns casais, esse período é curto, quando os filhos se casam cedo. E você volta à vida comum de casal. Por isso, nós temos que amá-los, temos que cuidar dos nossos filhos, zelar por eles, mas nós precisamos entender que a nossa satisfação está no Senhor, Criador do céu e da terra. E naquilo que Ele, pela sua vontade, determina para nós. Pode ser nenhum, pode ser um, podem ser dois, podem ser vários. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Entretanto, se você deseja, não há nada de injusto orar a Deus. Não há nada de injusto a colocar os seus anseios, as suas angústias perante o Senhor, desde que isto não se torne um ídolo na sua vida. Nós vamos ver na próxima mensagem como Ana nos ensina a respeito desta virtude de amar o Senhor acima das suas bênçãos. Cenas do próximo capítulo, tá? No verso 3, a Escritura diz assim: este homem, Elcana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Aqui, irmãos, o cenário está sendo montado para nós entendermos. Elcana era um homem de Deus, era um homem piedoso. Nós não sabemos qual era a festa que ele ia de ano em ano. Talvez o dia da expiação, talvez a festa da Páscoa. Nós não sabemos qual é, mas ele morava muito distante, mas ia para Siló todas as vezes, uma vez por ano, para adorar ao Senhor e sacrificar. Talvez aqui o fato de alguns acreditarem que eram festas ligadas ao sacrifício, né? Páscoa ou dia da expiação. Seja qual for, ele ia adorar ao Senhor de ano em ano. Elcana era um homem que tinha regularidade na sua vida espiritual.
Aqui, irmãos, um detalhe para nós já fazermos uma aplicação instantânea aqui do texto. Os homens de Deus são conhecidos pela sua regularidade na casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Faltar ao culto deve ser um evento, uma eventualidade, não um caminho normal. Não é comum nem a um homem, nem uma mulher de Deus ficar tranquilo, em paz, quando não vem ao culto. A gente deve sentir no mínimo aquele incômodozinho. Poxa, não consegui hoje. Faltei hoje. Está faltando alguma coisa na minha semana. Se você sente isso, glória a Deus. Que não seja por mero costume, mas por entendimento, irmãos, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. O salmista diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu, os teus altares, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu, bem-aventurados que vivem na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bom é estar na presença do Senhor, queridos. O salmista Davi, no Salmo 63, quando está no deserto, fugido por causa da perseguição, ele fica com saudades do templo. E ele diz assim: assim eu te contemplo no santuário, só na imaginação, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam, como de banha e de gordura salta a minha alma. O salmista tinha desejo de estar na presença do Senhor. Nós encontramos também o Salmo 42, assim como suspira a coça pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. E nós não sabemos quem é o salmista, mas ele possivelmente era um levita que conduzia o povo à adoração. Ele diz: quando irei e me verei junto ao povo de Deus, em gritos de alegria, de júbilo, de louvor, multidão em festa, e sente o abatimento da alma por estar longe da casa de Deus. Ah, meus irmãos, como nós devemos amar esse lugar. E não é pelo tijolo, e não é pela cerâmica, é porque onde o Senhor habita, na sua presença, a graça e a misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui guardarem no coração, tá? Você pode aprender de Deus hoje com muitos recursos. Tem Instagram, tem YouTube, tem muita coisa para aprender. Mas nada substitui e nada é melhor do que o povo de Deus reunido para aprender a sua palavra. Há uma graça especial da parte de Deus derramada sobre a igreja local. Isso é misterioso. É Deus quem promove isso. Ah, mas eu gosto do pastor fulano de tal, beltrano de tal. Você pode continuar gostando, não tem nenhum problema. Eu não tenho ciúme porque eu não tenho ovelha. As ovelhas são de Cristo. Mas o local para você aprender é na igreja local. Você querendo ou não. Se você não quiser, você saia. Mas o local de ensino é na igreja local. Você tem que entrar no ritmo da igreja e não estabelecer o seu próprio ritmo. Você vai tropeçar. Há uma bênção no povo reunido. Deus derrama graça sobre a igreja reunida. Deus usa os seus ministros que Ele mesmo estabeleceu. Eu não me autodeclarei ministro do Senhor, foi Ele quem me vocacionou. Os presbíteros não se declararam automaticamente, nem altivamente. Foi Deus quem os estabeleceu. Então você tem que vir para a escola bíblica aprender com os presbíteros. Não é em casa sozinho apenas. Em casa é complemento. O local de aprender é na igreja de Deus. Elcana subia à casa do Senhor ano a ano. Frequência, regularidade, interação com o povo de Deus, comunhão. É bíblico. E nós precisamos aprimorar cada vez mais isso. Faltar o culto deve ser uma eventualidade. Estou doente, fui escalado para trabalhar, não posso faltar. Aí tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. Mas muitas vezes, irmãos, nós descansamos o domingo para trabalhar na segunda. Precisamos ter cuidado com isso. Faça a prova com Deus.
Quando a gente, mesmo cansado, é claro que de acordo com o limite de cada um, a gente vem buscar ao Senhor, se Ele não renovar as suas forças, eu mudo o meu nome. E digo isso, irmãos, porque muitas vezes reuniões de oração e coisas desse tipo, até eu mesmo venho cansado. E quando bate o banzo, aquele das 6 horas, aquela vontade de você apagar assim, aí você diz, não, eu vou. Quando chega aqui, você volta dizendo assim, eu não podia estar em outro lugar. Era o melhor lugar. Deus renovou minhas forças. Deus faz isso, irmãos. E não é porque sou eu, ou é o pastor Joselito, ou é o presbítero fulano, beltrano. Não é isso. Irmãos, é porque quando o povo de Deus se reúne, o Espírito Santo derrama a sua bênção. Todas as vezes que Deus abençoa o seu povo, que a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo, é o povo reunido. Por isso, busque estar na casa do Senhor. Busque estar na presença de Deus. Estavam ali, aqui vem um contraste, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, ou Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A gente vai conhecê-los mais para frente. Eu não vou dar o spoiler, mas eles não eram peças boas, né? Eli ainda era um homem piedoso, entretanto faltoso em alguns aspectos. Mas o texto aqui nos mostra o contraste, irmãos. Elcana ia adorar ao Senhor, mesmo Ofni e Finéias sendo homens ímpios, mesmo sacerdotes. E mesmo Eli sendo um homem negligente. Aqui deixa eu trazer mais uma palavrinha aqui para os irmãos, importante, tá? A casa é do Senhor. A casa não é do sacerdote. A casa não é dos filhos dos sacerdotes. A casa é do Senhor. E Deus, irmãos, Deus não dorme. Deus não dorme. O que eu quero dizer a você é o seguinte: às vezes nós não temos simpatia por algumas situações que acontecem na igreja, mas você não deve abandonar a casa do Senhor por conta disso. Você deve resistir e orar ao Senhor para que Deus revele a sua vontade e a sua glória. Nós vamos ver mais na frente como Deus resolve essa situação destes homens maus e ímpios que estavam ali na liderança da igreja. Algumas circunstâncias, irmãos, a gente deixa nas mãos do Senhor. E Ele, no seu tempo, revela, age, estabelece, remove soberanamente. O texto diz então, irmãos, verso 4, no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, e aqui é o foco principal do texto, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Como sacerdote do seu lar, ele tinha, então, o poder de distribuir as porções. Penina recebia a porção como sua esposa, os filhos e filhas também recebiam. Aí o verso 5 faz o contraste. A Ana, porém, dava porção dupla. Por quê, irmãos? Porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Que homem é esse, não é, irmãos? Sábio, amoroso, cuidadoso, um homem piedoso, irmãos. Piedoso é o pai de Samuel. Aí a gente entende porque Samuel foi quem foi. Teve uma mãe fiel, firme, uma mulher de oração, sábia, íntegra na presença de Deus, e um pai piedoso, um santo homem de Deus, que demonstrava amor prático. Irmãos, nada forma mais a mente de uma criança do que pais piedosos. O exemplo, a prática. Eu não estou falando do discurso, porque discurso ele tinha e gerou filhos ímpios. Eu estou falando da prática. Elcana era um homem que demonstrava amor à sua esposa. Aqui um detalhe importante, irmãos. Quando a gente tem filho, é um amor assim inexplicável.
E muitos casais passam a focar na criança, né? Porque a criança, de alguma forma, pelas necessidades que tem, passam a puxar muito a nossa atenção. Mas olhem aqui Elcana, embora ainda não tivesse filhos, ele dava a Ana porção dupla. Ele dava mais do que Penina, porque ele a amava apesar da sua esterilidade. Aqui vai um recado para os maridos: amar acima dos defeitos, acima das debilidades, acima das fraquezas e acima das circunstâncias. Deus nos estabeleceu como homens, como a parte mais forte, como a parte que merece levar a pancada, como a parte que vai adiante, que coloca o peito na frente para proteger, para guardar. Elcana tinha um cuidado espiritual, mas tinha também um cuidado emocional. Irmãos, nós maridos às vezes somos muito práticos, mas às vezes temos poucos sentimentos. E falo isso a começar de mim, como um homem falho que sou. Nós precisamos ter mais sensibilidade ao lidarmos com nossas esposas. As irmãs dizem amém? Sensibilidade na hora de falar, sensibilidade na hora de corrigir, cuidado com as palavras. Percebermos, irmãos, o que vai além das palavras. Você está entendendo? Às vezes as mulheres não falam, elas fazem só o bico. Fez o bico, você já sabe, deu ruim. Menos lá em casa, logicamente. Lá em casa não tem bico, né? Mas entendam bem, irmãos, às vezes nós homens não percebemos o contexto, o entorno, a atmosfera. É por isso que os homens vão ter que aprender a farmar aura agora. O negócio está farmando aura, né? Para entender a atmosfera. Eu estou aprendendo esse negócio aí. Já tem gente na praia se jogando no chão, né? Farmando aura. Eu ainda não entendi o que é. Mas qualquer dia eu vou farmar aura para ver se eu consigo entender. Irmãos, a gente precisa entender a atmosfera. Promover dentro do nosso lar um ambiente de paz, de segurança. Colocar as coisas no lugar. Dizer assim, calma que eu resolvo. Descansa o coração. Para que o lar, para que a mulher sinta-se protegida no lar. Sinta-se privilegiada. O que é que Ana estava sentindo aqui, irmãos? Ela estava sentindo a graça de perceber que mesmo não atendendo às expectativas, porque é curioso que naquele período a infertilidade, no caso aqui era de Ana mesmo, né? Mas geralmente se atribuía só à mulher. No caso de Abraão, só vai saber depois de muito tempo que era a Sara mesmo, né? Mas poderia também ser Abraão. Mas às vezes falta essa sensibilidade no homem de promover um ambiente de segurança, de paz, de conforto. Ele entendia bem que era importante que Ana fosse privilegiada, que Ana fosse atendida nas suas necessidades, que Ana fosse prestigiada. Irmãos, aqui vai recado para homens e para mulheres, tá? O lar precisa ser um lugar onde nós nos sentimos prestigiados, onde nós nos sentimos amados. É lugar onde se ama, se dá amor e se recebe amor. Aqui é mútuo, tá? Entre maridos e esposas. Cuidado com palavras, cuidado com atitudes e cuidado com omissões. Determinados silêncios é melhor do que determinadas palavras. Cuidado, ame, prestigie. Elcana era um homem de Deus, piedoso, religioso, no melhor sentido da palavra, mas ele também cuidava da sua própria casa. Aqui é a importância, irmãos, de cuidarmos de tudo, mas não negligenciarmos a nossa casa. O cuidado com o bem-estar dos nossos familiares, em especial das nossas esposas. É bom aqui aos pais, né, ensinar aos filhos
que mamãe primeiro. Está entendendo, maridão? Mamãe primeiro. Não é primeiro filhinho, é mamãe primeiro. Quando você faz isso, você vai ensinando ao menino a importância dele cuidar da mãe, a importância dele cuidar do outro. Ele entende também que ele não é o centro da casa, mas na casa existem prioridades e papéis diferentes. Maridos, prestigiem suas esposas, quer tenham filhos, quer não. Prestigiem, promovam a ela um ambiente de paz e de alegria. Se você de repente é solteiro, se você de repente é viúva, divorciado, aproveite esse ensino, guarde no coração e ensine a outros. Ensine seus filhos, ensine seus netos na orientação da palavra de Deus. O texto continua dizendo assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A madre de Ana estava cerrada. Observe, irmãos, aqui o texto nos apresenta pela primeira vez Penina como rival. Muito provavelmente, queridos, depois que Penina foi adicionada ao ambiente familiar para gerar filhos, a coisa se virou contra Ana. Ok? Muito semelhante ao que aconteceu com Sara e Agar. Verso 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Vejam, irmãos, Ana começou a sentir uma angústia tão forte, o seu coração entrou num processo de amargura tão terrível, tão profundo, que ela já não conseguia nem mesmo comer. Irmãos, há situações na vida, circunstâncias, que nós perdemos o prazer de viver. Quando Ana passou a não comer mais, é a expressão do seu coração de tristeza, de amargura, de falta. Isso certamente a fez adoecer. Aqui, irmãos, o detalhe de Elcana de ano a ano, nós já tratamos. E todas as vezes, então, o texto diz que ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Aqui o detalhe também, Ana ia regularmente. A gente não sabe se Penina era tão regular quanto Ana. Talvez não. Mas Ana ia regularmente à casa do Senhor. Tanto que nós vamos ver ela mais na frente, indo até o sacerdote Eli. O verso 8, então, encerra a nossa exposição de hoje. Depois nós vamos para algumas aplicações, com uma palavra aqui que precisa ser bem entendida por nós, para nós não sermos injustos com Elcana, tá? O texto diz que Elcana, marido de Ana, disse o seguinte: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Quem aqui estava na igreja alguns anos atrás, lembra que a gente fez o musical Samuel, né? E uma das músicas era isso, né? Ana, por que estás chorando? Por que não comes? Estás tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Muito bonito, né? Diante do trono infantil. E isso parece ser para a gente assim, poxa, eu acho que Elcana tinha uma autoestima alta, né? Dizendo assim: Ana, para que você quer filho? Você não está vendo o partidaço que você tem aqui? Mas não é isso. O que Elcana está dizendo é o seguinte: Ana, você não deveria chorar, você não deveria se amargurar, porque embora você não me possa dar filhos, eu te amo profundamente, eu te amo do jeito que você é, eu amo você, estou disposto a viver com você. Observe, irmãos, naquele período, alguns homens poderiam até mesmo abandonar suas esposas se elas não pudessem lhe dar filhos.
Mas Elcana amava tanto Ana que disse: olha, eu não te abandonarei, nem mesmo se Deus serrar tua madre para sempre. Mesmo que você nunca me dê filhos, eu vou te amar. Irmãos, aqui mostra, esse homem era demais. Elcana é um verdadeiro gentleman, né? Como se diz. Era um homem piedosíssimo, admirável. Elcana é um modelo aqui, um padrão de marido. O texto vai continuar e a gente vai entender como as coisas vão suceder. Mas o que Elcana está dizendo aqui é: eu estou disposto a te amar mesmo diante das tuas dificuldades. Meus irmãos, nós temos até hoje as peninas da vida. As peninas continuam existindo. Pessoas que querem só irritar, provocar. Pessoas que têm o propósito de desestabilizar, às vezes intencionalmente e às vezes não intencionalmente. E observe, Ana era uma mulher cheia de graça. Tem muito a ver com o seu nome, agraciada por Deus, uma mulher cheia das virtudes de Deus, apesar de não ter filhos. Nós não vemos Ana reagindo, nós não vemos Ana se vingando. Ela vai orar e vai buscar ao Senhor, a gente vai ver mais para frente. E Penina, mesmo tendo teoricamente a bênção, era uma mulher insatisfeita e vivia para provocar a outra. Nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas coisas, para que isso não nos tire do nosso lugar, da nossa posição, não nos tire do nosso foco. Ana sabia que a questão dela era entre ela e Deus. Ela não vai descontar em Penina, ela não vai se vingar com Penina. A vingança pertence ao Senhor. Deus é justo em cada uma das suas vontades. Meus irmãos, eu encerro esta mensagem trazendo algumas aplicações para a nossa vida nesta noite. A primeira delas é como Deus usa as aflições para trazer cura à nossa alma. A aflição de Ana vai levá-la à presença do Senhor. Ela já buscava ao Senhor, mas a sua aflição a fez buscar ainda mais a presença do Senhor. Thomas Watson diz assim: as aflições são remédios que Deus utiliza para curar a nossa alma. As aflições são remédios que Deus utiliza para curar a nossa alma. Matthew Henry, irmãos, diz que a respeito dos pecados de Eli e dos seus filhos, que os pecados dos ministros, sacerdotes, naquele período, jamais devem ser empecilho para que a igreja se reúna. Irmãos, não existe pastor perfeito, nem presbíteros perfeitos, nem líderes perfeitos. Perfeito só Jesus. E no dia que você assumir a mesma cadeira, você vai cometer pecados também. Mas o povo de Deus precisa se reunir e adorar a Deus acima das falhas dos seus líderes. Uma outra coisa, irmãos, para nosso aprendizado. Aqui uma outra frase, nesta vez de João Calvino, ele diz o seguinte: nada acontece senão pelo conselho secreto de Deus. Até mesmo aquilo que nos parece adverso está sob a sua mão paternal. E eu encerro com esta frase, lembrando aos irmãos o seguinte: que situações que parecem desfavoráveis, mesmo elas estão debaixo da providência de Deus. Observe aqui que o cenário era obscuro para Ana. A situação de Elcana também estava difícil. Imagina estar entre Ana e Penina. Como aquele homem sofria. De alguma forma, ele queria agradar Penina porque era mãe de seus filhos. Mas também queria agradar Ana porque era a mulher a quem ele amava. E situações assim muitas vezes nos desestabilizam, nos desanimam. Mas Elcana continuava buscando e servindo ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que nem mesmo as provações devem nos tirar
do foco de servirmos e amarmos a Deus, porque a sua santa providência governa até mesmo os eventos adversos da vida. E por fim, irmãos, eu encerro lembrando aos irmãos que o silêncio aparente de Deus aqui não é inércia. Deus não está parado. Deus não está distante. Deus não está cego. Ele tudo vê, Ele age de acordo com a sua vontade, e o seu silêncio é trabalho. Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. E dentro desse processo todo aqui, nós vemos o governo de Deus guiando os detalhes, preparando o cenário para revelar a sua glória. E aqui eu queria lembrar a você que, se você está observando a sua vida pela circunstância visual, por vistas, talvez você não esteja entendendo que, mesmo parecendo as coisas estarem desarrumadas, desorganizadas, Deus está no controle de todas as coisas. Como diz a canção de Estênio Márcios, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. As circunstâncias são adversas, o cenário é estranho, mas Deus governa e controla todas as coisas. Meus irmãos, esse mesmo Deus controla as nossas vidas hoje. Esse mesmo Deus prepara tudo na nossa vida para redundar em glória ao seu nome. E a maior revelação disso é o Evangelho aos nossos corações. Deus, no tempo determinado, nos falou ao coração, pelo seu Espírito nos vocacionou, nos chamou. Hoje somos quem somos pela graça e pela providência de Deus, que Ele operou na sua maneira, no seu tempo, conforme a sua vontade. Portanto, descanse no Senhor, confie nele, continue servindo com integridade, continue buscando com perseverança, e Deus, no seu tempo, fará conforme o seu conselho. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.